Gente, todos nós acompanhamos o atual cenário político que vive o nosso país. E para repercutir o assunto aqui no Na Hora D, nós temos, aliás, tratado desse assunto aqui já há vários dias com diversos tipos de pessoas, com diversos segmentos. E hoje nós convidamos o deputado federal Rubens Pereira Júnior. Vem para cá, Rubens Júnior. Ele que é o coordenador da bancada federal no Congresso, né? Deputados e senadores. Seja bem-vindo, Rubens. Tudo bom, José? Prazer, meu irmão. E mais uma vez eu vou fazer a piadinha que eu sempre faço. Por favor, Fernanda, não me traga gente maior do que 1,80 m aqui, que fica parecendo que eu sou baixinho. A situação no país é complicada. E você que vive... Aliás, antes de começar, deixa eu dar os parabéns aqui, porque a gente já tinha até se falado no programa Ponto e Vírgula a respeito desse assunto. Aquela história do Fundeb lá, que os deputados federais se juntaram, independente de partido ou não. E vocês agiram rapidinho ali e conseguiram reverter uma situação que seria ruim para o Maranhão. Um corte de 200 e poucos milhões de reais do Fundo de Educação, de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, antes de mais nada, parabéns. E estenda isso à bancada lá em Brasília. Beleza. Mas vamos lá. A gente está numa situação hoje fervendo no país. E muita gente até tenta minimizar isso de alguma forma ou de outra. Então, ninguém melhor do que um deputado federal para me dizer como é que está o clima em Brasília. Olha, Israel, não está simples. Muita polêmica, muita discussão. Só para teres uma noção, a última vez no Brasil que nós tivemos uma dupla vacância no cargo de presidente, que o cargo de presidente e vice ficaram vagos, foi com Getúlio Vargas, quando ele se suicidou, e Café Filho era o vice-presidente e adoeceu depois. Então, isso não é algo que acontece toda hora. Pelo contrário, isso afeta o Palácio do Planalto, a bola da vez agora é o Temer, mas isso já afetou a Câmara dos Deputados. Lembremos, o presidente da Câmara era o Eduardo Cunha. Hoje ele está preso, foi cassado e preso. No ano passado, o presidente do Senado era o Renan Calheiros. Ele foi afastado pelo Supremo e não cumpriu a decisão. Então, em todos os poderes, há uma grave crise que ou nós nos acalmamos, diminuímos os ânimos, seguimos a Constituição, ou infelizmente o Brasil vai seguir pagando com a crise econômica, com o desemprego, com a inflação, e não é nada disso do que a gente quer. Você falou no Legislativo e no Executivo, mas com relação ao Judiciário, que inclusive tem sido alvo até de muitas vezes de suspeições ou até mesmo de muitas críticas de estar ou não agindo ali de acordo com algum ou outro lado. Tu reparas que a gente fala muito em judicialização da política, mas o que está acontecendo é judicialização da vida. Tudo, no seu dia a dia, a gente recorre ao judiciário. Desde questões importantes, como direito ao aborto, direito de greve, quanto questões corriqueiras, como o volume do rádio do teu vizinho. Tudo a gente recorre ao judiciário, porque é onde a gente tem encontrado algum tipo de respaldo, algum tipo de resposta. Qual é o detalhe? Há um limite nessa atuação. E o limite é o estabelecido na Constituição. É o limite estabelecido na lei. Fora da Constituição, fora da lei, não há justiça. E esse é um temor que nós temos constantemente. Às vezes, com bons propósitos, como por exemplo combater a corrupção, se rasga a lei. E não é isso que nós queremos. O desembargador federal maranhense Ney Belo escreveu um dia desse: hoje é um ato revolucionário você cumprir a lei. Porque o que todo mundo quer é apedrejamento em praça pública. Calma. Nós temos uma Constituição que essa tem que ser preservada. Você falou aí na dupla vacância, mas nesse caso agora a gente ainda não tem efetivamente o afastamento do presidente Michel Temer. Ele já disse que não vai renunciar, que outros caminhos seriam adotados para o afastamento do Michel Temer. Eu julgo que o mais rápido seria agora o processo que tem da chapa Dilma Temer no TSE. Né? E há esse caminho, parece que é dia 6, né, que vai o julgamento. Pode ser adiado ainda, alguém pode pedir vistas. Parece até que o Gilmar Mendes se manifestou hoje em relação a isso. Israel, sobre o Temer eu digo o seguinte: ele é um ex-presidente em atividade. Na prática, ele já acabou o poder dele. Ele não tem mais controle da sua base. Ele não tem mais legitimidade popular. Ele está envolto em denúncias de corrupção gravíssimas. Ele tem um grave problema com o Supremo Tribunal Federal, que já está o investigando. Há um inquérito instalado por conta das denúncias contra ele. Então ele é um ex-presidente em atividade. Os dias dele estão contados. A dúvida é por onde vai ser a saída. Se é renúncia, que depende dele é mais difícil, ou se é através da cassação no TSE, que é a hipótese que nós achamos mais fácil. E tem os pedidos de impeachment também, é o pedido de impeachment. Já tem 18 pedidos de impeachment contra o Temer tramitando na Câmara. Depende da autorização do presidente Rodrigo Maia. Mas um processo de impeachment é demorado. E nós não podemos demorar para a solução desta crise. Isso está afetando a economia, isso afeta os direitos sociais. Então nós, da política, temos que dar uma resposta urgente.
o quanto antes. Então é esse diálogo que tem que ser um caminho que todos nós temos que procurar. Repare que apesar da crise, é possível se trabalhar. Vou te dar o exemplo do governo do Estado. A crise que há no governo federal, a crise econômica, afeta também o governo do Estado do Maranhão, as prefeituras de uma forma geral. Mas ainda assim nós temos uma agenda positiva por parte do governador Flávio Dino. Como, por exemplo, semana passada, a título de exemplo, 5 novas escolas foram inauguradas. Uma para cada dia da semana útil. E isso é algo que nós nunca vimos no Estado do Maranhão. Agora, então a crise não é desculpa. Com relação às obras federais, porque a gente tem aí, isso não atrapalha, porque assim, o fato de estar esse rebuliço todo em Brasília, aí muitas vezes está se preocupado mais em resolver as coisas lá do que, por exemplo, em atender às demandas do Estado. A gente tem aqui uma BR-135 que está se arrastando, Rubens, por exemplo. Sem dúvida alguma. Esse é um dos nossos desafios como coordenador da bancada. Nós fomos eleitos há um mês, a votação apertadíssima, 11-9, e 11-9 com voto secreto. Tu imagina o quanto foi difícil. Mas uma das nossas prioridades, número 0, é a questão da duplicação da BR-135. É a obra mais importante do Estado do Maranhão e mostra o quanto a gente é carente, até no pedido. O que é que a gente está pedindo? Para duplicar a única entrada da capital. Os outros estados já duplicaram da capital até a segunda cidade, já duplicaram ligando de uma capital a outra. E nós agora estamos lutando para duplicar o campo de Perizes. A gente é carente até no pedido. Só que essa obra não pode mais se arrastar. A bancada federal já garantiu a emenda impositiva no orçamento para a conclusão da obra. Nós estamos cobrando o DENIT e o Ministério dos Transportes com regularidade. A penúltima informação que eles nos passaram é: as obras paralisaram, não por falta de dinheiro, não por falta de pagamento, mas porque estava chovendo muito. E, de fato, esse foi um ano atípico que choveu mais do que os outros. Mas a informação que nós tivemos é que agora as obras já reiniciaram, o canteiro de obras já foi mobilizado, já tem equipamentos na região. O cronograma, segundo eles, está mantido. E a obra, o trecho 1, estará entregue até o final do ano. A nossa missão é fazer a obra? Óbvio que não. Mas a nossa missão é acompanhar a execução da lei orçamentária, que fomos nós que garantimos a emenda ao orçamento, fazer a pressão política e representar o povo, falar, discutir, cobrar, dialogar, para garantir que essa obra finalmente será concluída. Então a obra do trecho 1, previsão de entrega ainda esse ano. O trecho 1 vai até Bacabeira, Campo de Perizes, Bacabeira. O trecho 2 e 3, que vai até Miranda, o orçamento está garantido com uma emenda impositiva, foi empenhada na semana passada num diálogo do DENIT conosco, já teve licitação e o início das obras será dado agora, o início da execução das obras o quanto antes, e nós manteremos essa mesma pegada, fiscalização permanente, porque o maranhense é que não pode pagar essa conta. Vamos voltar um pouquinho na questão nacional, porque na iminente queda do Temer, o caminho que se tem, evidentemente, seria a eleição indireta, onde os membros do Congresso escolheriam o novo presidente para um mandato tampão até 2018. Mas há um movimento muito forte, Rubens, do pedido de diretas. Para isso, precisaria, por exemplo, avançar no Congresso com relação à PEC do deputado Miro, Miro Teixeira, que seria a PEC que trataria da eleição direta, onde o povo escolheria o novo presidente. Mas aí há algumas dúvidas e eu queria saber como é que vocês estão discutindo isso lá. Porque, por exemplo, se fosse direta, seria para um mandato tampão ou já seria logo para um mandato que emendaria com 2018 e até 2022, né? E como é que é a tramitação disso, dessa PEC? Ela seria mais rápida? Como é que seria isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que cumprir a Constituição, o que ela determina. Então, se fosse hoje a vacância, a Constituição prevê uma eleição indireta, onde os deputados e senadores representantes do povo votam e elegem alguém para completar o mandato. É um mandato tampão, daqui até o final do ano. Isso é o que vale a Constituição, o que diz hoje. Mas nada impede que a Constituição seja alterada. Tanto é que na hora de retirarem os direitos trabalhistas, ou especificamente a reforma da Previdência, é através de uma PEC. Na hora de congelar os gastos públicos, foi através de uma PEC. Então, se eles podem propor PEC para aquilo que a gente considera que é ruim para o povo, por que a gente não pode propor a PEC agora naquilo que a gente traz a decisão para o povo? Há uma grave crise de legitimidade. Hoje o cidadão não se sente representado pelo seu deputado, pelo seu senador, e infelizmente ele prefere participar diretamente do que deixar essa decisão a cargo de terceiros. E não é uma decisão irrelevante, é uma decisão de quem vai conduzir o futuro do Brasil pelos próximos 15, 16, 18 meses. Ao nosso entendimento, democracia não traz prejuízo. A participação popular não piora ou dificulta o atual cenário. Quem tem direito de dar a última palavra, ainda que seja para errar, é o povo. Concordo. E nesse caso, nós apoiamos a PEC da direta.
ela está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, eu sou membro, nós temos um voto já apresentado favorável à PEC, mas a bancada do governo federal está obstruindo a votação. Eles não querem votar. E aí a gente tem que fazer a pergunta, por que que alguém tem medo do povo? Isso, eu não encontro essa resposta. Então o que é que nós decidimos, os deputados de oposição, nós pelo PCdoB, deputado Everton pelo PDT, o PT e outros partidos. Nós vamos fazer obstrução e não se vota nada na Câmara enquanto não se decidir a renúncia do Temer ou principalmente a PEC das diretas já. Obstrução é um direito legítimo do parlamento que cabe à oposição fazê-lo para pressionar o governo. Que dessa forma a gente suspende um pouco a pauta legislativa e a gente passa a atender diretamente a pauta do interesse do país, do interesse dos nossos estados. Quero agradecer a presença do deputado federal Rubens Pereira Júnior, coordenador da bancada federal no Congresso, e colocar o programa à disposição. Muito obrigado pela presença. Tá? Eu que agradeço. Obrigado.